O mercado de fundos imobiliários caiu muito nesse último mês. Quando a gente pega o gráfico do IFIX, nos últimos 6 meses subiu muito, mas nesse último mês aqui tá caindo bastante. Inclusive, a minha carteira tem alguns fundos que tá no vermelho agora, ou seja, a cotação do fundo tá mais baixa do que o meu preço médio. E com isso veio uma dúvida na minha cabeça aqui, agora que já fazem 7 meses que eu tô investindo em fundos imobiliários, eu já tô entendendo melhor o mercado, qual que é a dinâmica, como que funciona, eu queria rebalancear minha carteira. E veio a vontade de vender alguns fundos da minha carteira. Só que obviamente eu não vou vender no prejuízo, eu vou esperar o mercado se estabilizar para depois, quem sabe, vender alguns fundos e comprar outros. Bom, e eu montei uma lista aqui com 7 fundos imobiliários para a gente poder se aposentar, para a gente poder manter a compra aí no médio a longo prazo, manter um preço médio bom, fundos imobiliários que dá para manter na carteira aí por 10, 15 anos. E desses 7 fundos imobiliários dessa lista aqui, 5 já fazem parte da minha carteira e eu pretendo mantê-los aí pro resto da minha vida. E 2 fundos eu não tenho e possivelmente no próximo mês agora já vai entrar para minha carteira. Assim como eu sou empreendedor, eu preciso do fechamento de caixa para saber quanto que eu vou poder investir no próximo mês. Primeiro fundo da nossa lista aqui não tinha como ser outro, eu vou começar com os fundos de papéis, que são os mais conhecidos também, só que lembrando, a minha lista aqui tem fundo de laje corporativa, fundo de renda urbana, que é muito importante para que a gente consiga corrigir a inflação no decorrer dos anos, e também fundo de logística, que é outra grande possibilidade de corrigir a inflação. MXRF11 é o fundo mais conhecido da bolsa, todo mundo conhece. O preço de hoje está em 10,83. Dividend yield nos últimos 12 meses está em 12,28. Logo, o P sobre VP está 1,10. Esse fundo não está compensando comprar agora. Está 10% acima do preço considerado justo. Liquidez diária 11,9 milhões. Valorização nos últimos 12 meses está em 20,47%. Aqui está o gráfico dos últimos 5 anos e principalmente o gráfico do último ano aqui, que valorizou muito. Quem conseguiu comprar aqui abaixo de R$10, com certeza está muito tranquilo. O meu preço médio está em 10,28, já é um preço um pouco caro e por isso que eu não compro MXRF11 já fazem vários meses. Mas de qualquer forma é um ótimo fundo imobiliário que eu pretendo deixar na minha carteira por muito tempo. Com essa tendência de queda da Selic, esses fundos de papéis vão pagar menos dividendos, logo vai ter uma pressão de pessoas vendendo, possivelmente o preço vai baixar nos próximos meses e nesse momento eu pretendo voltar a comprar MXRF11. Eu não vou entrar no relatório gerencial porque senão o vídeo vai ficar muito longo, é um conteúdo que eu vou gravar de forma individual aí no decorrer do tempo. Então, fundo de papel, o último rendimento foi de 11 centavos, valor patrimonial por cota, ou seja, o preço que seria justo é de R$ 9,87, número de cotista 977,465. Valor patrimonial 2,56 bilhões de reais. Quando a gente pega o gráfico aqui ó, do MXRF11 comparando com o IFIX, olha só a diferença. O MXRF11 teve uma performance muito melhor do que o CDI, mesmo agora ó, com essa tendência de alta que nós estamos da Selic desde 2022, o MXRF11 acabou performando melhor. Outro fundo que eu também tenho na minha carteira é o KNCR11, fundo de papel também. Inclusive, na minha opinião, esse fundo aqui ele é melhor do que MXRF11. Até porque dá para encarar comprar ele, dependendo da estratégia da carteira, porque ele está com o P sobre VP aqui ó, em 0,1, ou seja, 1% acima do valor que deveria, já que está 10%. Então a probabilidade desse fundo voltar na casa de 1 aqui, você vai perder 10% do seu patrimônio. Já aqui, caso volte, você vai perder 1% do seu patrimônio. Só que esse fundo aqui não é base 10, por isso que menos pessoas investem e também é por isso que o preço dele não tá tão inflado quanto o MXRF11. Então, pagou um yield aqui ó, de 3,45 no último mês, sendo que o MX está em 12,28. Liquidez diária 3,93 milhões e teve uma valorização da cota de 15,29%. Aqui a gente vê o gráfico dos últimos 5 anos e aqui o gráfico do último ano também está muito legal. O último rendimento foi de R$ 1,10 por cota. Preço patrimonial por cota é em R$ 100,98, por isso que ele está com o P sobre VP 1% acima, ele está sendo negociado em R$ 101,50. Tipo de gestão ativa, que é muito importante também, taxa de administração de 1% ao ano, número de cotista 288.829 e patrimônio 5,7 bilhões, olha só, é um fundo de papel com 5,7 bilhões do valor patrimonial. Isso aqui é muito alto. Inclusive, valor patrimonial, ele é bem maior do que MXRF11. Bom, esses são os 2 fundos imobiliários de papel que são bons para pensar na aposentadoria, para pensar em levar no longo prazo. Lembrando que é muito bom a gente proteger a nossa carteira com fundos do tijolo. Porque funciona mais ou menos assim. Fundo do tipo papel já paga a inflação nos dividendos, por isso que o dividendo é maior. Fundo do tipo tijolo,
ele acaba pagando a inflação no médio e longo prazo, porque o valor da sua cota pode aumentar, ou quando vende os imóveis, ele paga para o cotista em forma de rendimentos também no decorrer do tempo, entendeu? A gente está vendo muitos e muitos fundos imobiliários vendendo seus imóveis com valor 10, 15, 20% acima do valor patrimonial, justamente por causa da inflação, né? Material de construção, a mão de obra aumentou, então essa inflação aqui a gente só acaba sentindo quando os fundos imobiliários acabam vendendo seus imóveis. E assim como a gente está falando sobre fundos imobiliários para se aposentar, no mínimo aí a médio prazo, que seria 10, 15 anos. Longo prazo seria 20, 30 anos, entendeu? Então esse fundo aqui é um dos melhores da bolsa, pensando nessa questão de aposentadoria. A HGLG11 é um fundo de logística que teve um grande destaque aí, principalmente na pandemia, porque Mercado Livre, e-commerce de forma geral, começou a vender mais, né? Lojas físicas fechadas e e-commerce vendendo a todo vapor. Então a HGLG11, que é um fundo de logística, né? Galpões logísticos, que tem aí próximo de São Paulo principalmente, teve uma grande demanda e com isso entregou bons rendimentos e também valorização da cota. O valor atual está em 157,50, inclusive esse fundo aqui caiu aqui nos últimos dias, então pode ser uma oportunidade. Lembrando que não é recomendação, eu vou comprar no próximo mês algumas cotas se tiver descontado assim, em 157, por exemplo. Dividend yield bem mais baixo aqui, ó, comparando com o KNCR11, 13,45, MX 12,28, já o HGLG11 está em 9,33. PVP 1,03, ou seja, 3% acima do valor patrimonial. Liquidez diária 14,7 milhões de reais e valorização nos últimos 12 meses de 4,57. Aqui é um fundo do tipo tijolo, vacância está em 9,9%, valor patrimonial por cota 5,19 bilhões, último rendimento de R$ 1,10 e aqui ó, valor patrimonial por cota 153,55, por isso que ele ainda está um pouquinho mais caro do que o valor considerado. Esse fundo aqui eu não tenho na minha carteira, eu estou seriamente pensando em colocar na minha carteira por dois motivos. Ele é um fundo misto de galpões logísticos e lajes corporativas. Lajes corporativas são esses grandes prédios que a gente vê nas capitais por aí, por exemplo, São Paulo, onde aluga esses espaços para grandes escritórios, entendeu? Sofreu muito também com a pandemia, porque a maioria dessas empresas e escritórios acabou adotando o home office. Só que depois, com o término da pandemia, os escritórios começaram novamente a implementar o trabalho físico novamente nos escritórios. Então, quando a gente olha no gráfico aqui, ó, no último ano teve uma tendência de queda e agora está com o preço caindo novamente. Então, o P sobre VP está em 1%, ou seja, está negociando dentro do valor justo. O preço da cota está em 158,55 e o valor patrimonial por cota 159,55, pouquinho mais baixo do que deveria. Dividend yield, ó, 7,51%, liquidez diária 3,7 milhões, valorizou 15% nos últimos 12 meses. Valor patrimonial, ó, 3,85 bilhões, número de cotista 260.458. E a gestão desse fundo aqui também é muito competente. Não tenho esse fundo na minha carteira, mas existe uma grande possibilidade de eu começar a comprar cotas. Próximo fundo é de shoppings, gosto muito de fundos de shoppings. Eu acredito que agora, nesses últimos meses, né, novembro, dezembro, janeiro, o movimento nos shoppings de forma geral aumenta, né, devido a 13º, férias, etc, Natal. Então eu acredito que a gente vai conseguir melhores rendimentos nesses próximos meses. Eu tenho esse fundo aqui, VISC11, inclusive é o fundo que mais valorizou na minha carteira, comparando com o meu preço médio. Atualmente, ó, ele está custando R$ 116,81, 8,57% de dividend yield nos últimos 12 meses. P sobre VP 1,01, 1% acima do preço considerado justo. Lembrando que os fundos de tijolo estão vendendo seus imóveis acima do valor patrimonial. Então, não dá para comparar muito esse P sobre VP aqui para fundo de tijolo. Liquidez diária está em 8,90 milhões, valorizou 12,3% nos últimos 12 meses. Aqui a gente consegue ver alguns dados. O último rendimento foi de 92 centavos, valor patrimonial por cota 115,84. Tipo de gestão ativa, vacância 7%, ou seja, o espaço vago que tem nesses shoppings. Valor patrimonial está em 2,15 bilhões. E número de cotistas está em 263 mil. Aqui embaixo a gente consegue ver a lista de imóveis. Ó, 4 shoppings no Rio de Janeiro, 4 shoppings em São Paulo, Ceará 2, Santa Catarina 2, Rondônia 1 e assim sucessivamente. E aqui você consegue ver quais são os shoppings que compõem essa carteira do fundo imobiliário. Mais um fundo aqui de shoppings é o XPML11. Eu tô pensando seriamente em investir nesse fundo aqui. É muito provável que no próximo mês eu comece a comprar cotas desse fundo, porque eu tenho mais um fundo de shopping, só que eu tô pensando em me desfazer, porque eu já consegui um ganho de capital, só que eu acredito que o XPML tem uma melhor administração, melhores imóveis, e também está a 3% descontado aqui.
Vamos ver, eu vou balancear a carteira e eu gravo um vídeo mostrando aqui pra vocês. Atualmente a sua cota tá em 108,31, dividend yield em 9% nos últimos 12 meses, liquidez diária 15,40 milhões e valorizou 15% no último ano. Quando a gente pega o gráfico do último ano aqui também, o gráfico tá crescendo e tá tendo uma queda aqui junto com o IFIX nesses últimos dias. E por isso que eu tô falando que existe oportunidade no mercado de rebalancear a carteira. O último rendimento foi de 85 centavos, valor patrimonial por cota 112, número de cotista 370 mil, valor patrimonial do fundo 3,46 bilhões. E aqui a gente consegue ver os shoppings que compõem essa carteira do fundo. São 7 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. E aqui você consegue ver todos os shoppings que compõem essa carteira. E o último fundo que, na minha opinião, é muito importante ter na carteira também é de renda urbana, que tem supermercados, farmácias, esse tipo de negócio que a gente classifica como renda urbana. Eu tenho esse fundo na minha carteira, eu também tenho o TRXF11, que é um ótimo fundo imobiliário, só que o P sobre VP dele tá muito caro, por isso que eu coloquei esse daqui. Esse aqui tá com 3% só de ágio, então pode fazer sentido dependendo da sua carteira, da sua estratégia. Valor atual 110,71, 10,80% de yield, liquidez diária 846 mil e valorizou 29% no último mês. A pessoa que comprou aqui, ó, próximo do mês 2, do mês 3 aqui, ó, teve uma grande valorização fora os dividendos que recebeu. É um fundo do tipo tijolo, obviamente. O segmento tá como outros aqui, mas nós classificamos como renda urbana. Número de cotista, 46 mil. Valor patrimonial por cota, 107,94. Último rendimento pagou R$1, 1,5 bilhão valor patrimonial. Bom, pessoal, eu montei essa planilha aqui para a gente avaliar os fundos lado a lado para entender melhor essa tomada de decisão. Lembrando que os fundos mais baratos aqui do P sobre VP, ó, tá sendo o XPML11, que tá em 0,96 o P sobre VP, e também o KNCR11, que está sendo negociado a 1, que seria o preço justo do fundo. Todos eles aqui estavam com ágio, ó, 3%, 3%, 1% e 10%. Por isso que esse daqui é um dos piores fundos para a gente estar comprando nesse momento. Enxergando a queda da Selic aí, vão pagar menos, fundos de papel vão pagar menos rendimentos, isso vai ter uma pressão vendedora, o valor da cota vai cair, então não compensa. Lembrando que os fundos que eu não tenho na minha carteira por enquanto é o XPML11 e também o KNR11. Laje, galpões logísticos, e o XPML11 é o fundo de shoppings. Atualmente a minha carteira tá desta forma aqui, ó, todos os fundos imobiliários. O outro fundo que eu tenho de shoppings é o MAL11, ó. Eu consegui uma valorização da cota, o meu preço médio está em 110,83 e está sendo negociado a 115,19, eu tenho 22 cotas. Então eu consegui, ó, 3,93% de valorização, sem contar os dividendos, que eu já recebi R$73. Então quando a gente vê aqui lucro mais dividendos, já valorizou 6,96% da minha carteira. Você pode ver aqui nesse gráfico que a minha carteira ela é extremamente conservadora, 61,2% está em fundo do tipo tijolo. E 33,04% está em papel e FOF 5,74%. Eu pretendo agora dar uma apimentada na carteira, colocar pelo menos 35% ou 38% da minha carteira em fundo de papel para eu aumentar um pouco o rendimento. A minha carteira está rendendo 0,9%, 0,92% ao mês. O meu objetivo é chegar a R$300 de renda passiva até o final de 2023. Veremos se eu vou conseguir. E atualmente a carteira está distribuída dessa forma aqui, ó. Aqui estão todos os fundos e o valor que eu tenho atualmente em cada fundo. Lembrando que eu comprei mais um fundo aqui, ó, aproveitando esse desconto, que é o Game 11, é um fundo um pouco mais arriscado, do tipo papel, que paga um pouco mais de dividendos. Mas eu comprei apenas 20 cotas de um dinheiro que estava sobrando lá na corretora, não é um fundo que eu pretendo levar para o longo prazo, e sim até eu conseguir distribuir melhor a minha carteira. Então por que eu comprei o Game 11 ao invés de investir mais no MX ou de repente no KNCR11? Justamente pelo P sobre VP. Fundo de papel não é aconselhado pagar um P sobre VP maior do que deveria, porque basicamente nós estamos comprando CRIs, que são dívidas, então não tem como você pagar mais por uma dívida que ela já é mensurável, diferente dos fundos de tijolos que a gente consegue vender prédios e galpões acima do P sobre VP. Então eu comprei aqui, ó, o Game 11, que ele tá com o P sobre VP abaixo. Então vamos ver o que vai acontecer no mercado nos próximos meses. Pretendo comprar uma posição maior de acordo com o movimento do mercado. E com isso, quem sabe eu posso chegar com 0,95 de rentabilidade na minha carteira. Veremos o que vai acontecer. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter contribuído com você. Se você quiser ter acesso a essa planilha que eu utilizo para gerenciar os meus investimentos, eu deixo ela 100% grátis, não tem pegadinha, nada do tipo. É só você assistir o vídeo lá para entender como que ela funciona, baixar e bons investimentos. Até o próximo vídeo, fica com Deus, até mais.